A questão é quando isso começa a tomar um campo da tua vida, um tempo da tua vida que começa a prejudicar as outras áreas. Começa a prejudicar o teu trabalho, começa a prejudicar a tua vida social, começa a prejudicar a tua vida familiar. Primeiro que existe, né? Tem muita gente que fala assim, não existe dependência de açúcar. Existe. Os ingleses chamam até de sugar addict. E é tão... Sugar addict. Oh. E tem uma coisa tão interessante que a gente sempre esquece que açúcar vem do mesmo lugar que vem o álcool. Álcool vem da cana de açúcar. Então, açúcar e álcool são muito parecidos. Bioquimicamente falando. Então, se existe a dependência de álcool, que todo mundo admite que existe a dependência de açúcar, pelo mesmo processo. E a dependência de açúcar, ela é tão nociva quanto uma dependência de droga, com um agravante, né, que é liberado, totalmente liberado. Não só liberado, como estimulado. Porque você vê que as comidas... Adulto, velho, todos. Não, todos. As comidas estão cada vez mais... Pelo menos é vendido após os 18. Entre aspas. No nosso país, entre aspas. Mas assim, ainda existe uma coisa, preocupação dos pais, da sociedade, olha, não bebe tanto. Existe isso. Ninguém fala assim, não come esse biscoito. Pelo contrário, as pessoas dividem, tipo assim, você não quer um biscoitinho tão gostoso? Você não quer esse chocolatinho tão gostoso? Quer dizer, existe um estímulo. Você vê que nos últimos tempos, dar chocolate de presente de Natal se tornou moda. Como é que você pode dar chocolate em pleno verão? Né? As coisas estão tomando uma proporção. Não é que cai muito, todo mundo, porque o marketing é muito forte. Mas assim, não é à toa, não é por outra razão, que a gente está tendo cada vez alimentos com mais quantidade de açúcar, né? E geralmente esse açúcar vem com gordura, e aí dispara a obesidade, dispara a hipertensão, dispara diabetes. Não é à toa, nunca se teve tanto diabetes no mundo, nunca se teve tanta hipertensão, doenças cardíacas, e a gente não repara nisso, porque a gente abre a embalagenzinha, vem assim, natural, sem glúten, sem adição de açúcar. Não existe isso. Para conservar uma coisa, ela tem muito sal, comida congelada tem muito sal, não tem jeito. Então assim, são as mentiras que a gente quer ouvir, né? E aí a gente finge que é verdade. Suco de caixinha é puro açúcar. Aí vem lá, sem adição extra de açúcar. Não tem como, senão aquilo não estraga. Renunciar ao açúcar é um processo. Eu acho que não é renunciar, eu acho assim, que não tem como renunciar. Por exemplo, a fruta tem açúcar, que é a frutose. Eu acho que é escolher melhor esse açúcar, que ele seja menos nocivo. Agora, achar que você vai todo dia comer um biscoito recheado, vai comer massa à beça e isso não vai fazer mal, e o que me espanta é que, por exemplo, tem sempre uma coisa da moda, né? Aí vamos botar pau no glúten. Entendeu? Tipo assim, aí daqui a pouco vamos a substância tal agora que não presta. Então é o glúten, aí é todo mundo farinha de não sei o quê, aí a tapioca realmente não tem glúten, mas ela tem muito açúcar. Então assim, o glúten faz mal para quem é celíaco, para quem tem intolerância. Então assim, as pessoas perdem essa coerência de fazer aquilo que realmente faz mal para si. Por exemplo, eu não absorvo ferro de legumes. Eu, entre aspas, só absorvo de carne. Como eu não como carne vermelha, eu vou buscar outras fontes de absorção. Mas aí é um problema meu. Agora, eu não vou dizer, eu não vou dizer, não, porque carne vermelha é ruim para todo mundo. Não, eu não como carne vermelha por uma questão ideológica em relação aos bichinhos. Agora, não tem nada a ver eu satanizar, entendeu? Um alimento. O que acontece hoje é que os alimentos estão tão calóricos, com nível de açúcar e carboidratos tão altos, que as pessoas passam o dia inteiro assim, sem comer, na correria. E quando faz uma ingestão muito alta.
o que acaba provocando dor de cabeça, porque você faz uma mudança de glicemia muito rápida, né? Então tem pessoas que comem doce e fazem assim, nossa, estou com a cabeça pesada, porque imediatamente isso leva a uma outra consequência. Se você tem muito açúcar dentro, você absorveu muito açúcar, você tem que botar esse açúcar para dentro da célula. Para ir para dentro da célula, você só vai se você tiver insulina para botar. O que acontece? O pâncreas é absolutamente forçado a produzir doses muito altas e muito rapidamente de insulina. Então você começa a ter uma sobrecarga do pâncreas. E as pessoas, eu vejo, tipo assim, todos médicos pedirem sempre glicose, glicemia de jejum. Glicemia de jejum não diz nada. O que diz alguma coisa é a hemoglobina glicada, que dá um perfil dos últimos 3 meses, se aquele paciente está comendo errado, se está comendo demais. E muitas vezes tem que fazer o perfil. E muitas vezes tem que dosar frutose, porque tem pessoas que não comem doce, mas comem fruta desesperadamente. Por exemplo, caqui. Caqui é uma fruta maravilhosa, mas tem açúcar à beça. Se você comer um caqui, é uma mousse de chocolate. Então são essas coisas que fica assim, come fruta. Uma jaca é uma fruta. Mas uma manga inteira. Exatamente, a manga é muito calórica, a fruta do conde é muito calórica. A gente tem que começar a ter uma noção de que assim, não dá para fazer assim, não, eu vou comer só isso e tô dentro do perfil. O que acontece quando você está nessa ingestão, a insulina começa a aumentar, ela começa a aumentar. Tem uma hora que o pâncreas entra em falência. Aí você tem o quê? Diabetes. Antes de abrir o diabetes, você tem uma coisa chamada síndrome metabólica, que é uma das características que você está abusando do açúcar. Que você começa a ter inchaço, porque a insulina é um hormônio anabolizante. Então você começa a aumentar, demaciar o corpo, começa a aumentar a sua dimensão. As pessoas pegaram a moda dos refrigerantes zero, né? De 0 caloria. Realmente tem 0 caloria, mas engorda. E a pessoa, mas como? Só tomo 0. Engorda por 2 motivos, né? Porque primeiro tem gás. E gás, toda bebida gasosa, dilata o estômago. O estômago acaba dilatando para o cérebro. É uma mensagem assim, um saco vazio. Vazio, cheio de ar, ele tem que encher de comida. Então dá fome. Qualquer bebida gasosa. Além disso, quando você bebe muito refrigerante zero, ele, para poder ficar o adoçante na forma líquida, tem que botar sal naquilo. Então, todo mundo que bebe muito refrigerante zero é infiltrado. Os sintomas da dependência do açúcar são sintomas como qualquer outra coisa. Por exemplo, em geral, a dependência do açúcar, a pessoa começa a ficar assim a partir das 15, 16 horas. Porque ela levanta, ela em geral não come, não toma café, toma um cafezinho, não almoça, come qualquer coisa. Quando vai chegando ali no final da tarde, ela começa a beliscar um biscoitinho. Quando chega em casa, come, aí rapidamente quer uma sobremesa, ou já está no vício do chocolate. Então, assim, geralmente essa pessoa fica muito irritada. E se não tiver, sai para comprar.